O Kremlin não está mais demitindo ministros, está dando a eles uma única chance. E quando essa chance se esgota, o resultado é trágico e definitivo. A renúncia de um alto funcionário russo não é mais uma opção, e sim uma sentença. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma declaração de guerra econômica sem precedentes. Donald Trump não poupa nem aliados, nem rivais. Sem exceções, sem piedade. O que levou a essa escalada repentina? Por que agora? E quem será o primeiro a sentir o peso dessas sanções brutais? A tensão política explode em todas as frentes. A extrema-direita europeia, antes radical e intransigente, de repente adota um discurso civilizado. Será que abandonaram suas convicções ou apenas disfarçam suas verdadeiras intenções? O que estão tramando nas sombras enquanto sorriem para as câmeras? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos e as consequências, mais devastadoras. Um nome surge em meio a um escândalo criminal. Quem conseguirá frear o avanço sobre outra nação soberana? Ou será que o relógio já esgotou, e o que vem pela frente não é uma ameaça, mas uma invasão disfarçada de retórica? Não se trata de manobras políticas, e sim de um plano meticuloso para dominar, controlar e submeter. Os fantasmas do passado ressurgem com força total. Comunistas clamam pelo retorno de Stalingrado, idolatriam Stalin e declararam a Igreja um agente estrangeiro. Enquanto isso, o sul arde em chamas, o norte se afoga em enchentes e tempestades sem precedentes. A Europa está rasgada não por divisões ideológicas, mas por uma crise que vai além do clima. É o colapso de dois mundos em um só território, um continente que vive, ao mesmo tempo, o caos ambiental e a guerra silenciosa por poder. Todas as notícias que você não pode ignorar nesta segunda-feira, 7 de junho. Informações urgentes, detalhes exclusivos e análises que vão além do óbvio. Você está acompanhando o noticiário da Nesta, a fonte mais rápida e precisa sobre os bastidores da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e os conflitos que abalam o planeta. Antes de todos, com clareza que ninguém mais oferece. Tudo o que você precisa saber, hoje, agora. Os fatos se precipitaram de maneira suspeita, quase cinematográfica. Na manhã desta segunda, Roman Starovoit, ex-governador da região de Kursk e recém-nomeado ministro dos Transportes da Rússia, foi afastado do cargo. À noite, já era um homem morto. Fontes próximas ao shot confirmam suicídio em sua residência, em Odissovo. Mas será que a versão oficial convence? Bilhões de rublos desviados de Kursk seguiram rumo a Moscou e Putin, após menos de um ano no cargo, cortou Starovoit sem hesitar. Coincidência? Difícil acreditar. Seus antigos subordinados já apodrecem na prisão, acusados de desviar mais de 1 bilhão de rublos. Há meses, os murmúrios no Kremlin eram claros, só um milagre o salvaria. O milagre não veio. No inverno passado, sua saída era questão de tempo. Starovoit virou alvo fácil, seu nome brilhava como um farol ao lado de um processo criminal monumental. O esquema. Desvio de bilhões durante a construção de fortificações na fronteira, justamente quando ele comandava Kursk. Seu ex-braço direito, Alexei Smirnov, já está preso, assim como o vice-governador Alexei Didol e o empresário Dmitry Spiridonov. Todos enfrentam acusações que podem levá-los à morte. Agora, o favorito para assumir o posto é Andrei Nikitin, ex-governador de Novgorod e atual vice-ministro. Não por acaso, ele deixou seu cargo em fevereiro, o caminho estava sendo preparado. É uma honra e uma responsabilidade, declarou, prometendo acelerar o desenvolvimento do setor. Mas a pressa, nesse caso, cheira a desespero. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a guerra econômica se intensifica. Trump declara abertamente: quem apoiar o BRICS pagará um preço alto. Durante a cúpula do bloco no Brasil, onde os líderes lançaram um manifesto anti-Israel e pró-Irã, o ex-presidente americano respondeu com uma ameaça contundente: taxas de 10% sobre qualquer país que desafie os interesses dos Estados Unidos. Sem negociação, sem trégua. Nenhuma exceção, avisou em seu perfil no Truth Social. Não é a primeira vez. Trump já havia advertido: se o BRICS criar uma moeda para rivalizar com o dólar, as tarifas sobre suas exportações subirão para 100%. Sua mensagem foi clara: quem tentar substituir o dólar pode se despedir dos Estados Unidos. O Kremlin, em um primeiro momento, minimizou a ideia da moeda alternativa, chamando-a de prematura.
chegou a oferecer a explicar a agenda do BRICS para Trump. Mas o tom mudou. Agora, a resposta é direta: o bloco não recuará. O governo brasileiro condenou as violações iranianas, assim como fez com a Ucrânia, mas o discurso unificado do BRICS, que omitiu o nome dos Estados Unidos, porém deixou claro o alvo, foi um recado. A gota d'água veio quando Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, e que recentemente foi recebido na Casa Branca, reforçou: o Sul está em ascensão. Segundo ele, o BRICS já representa 40% do PIB global, contra 29% do G7, e quase metade do crescimento econômico mundial. Os números, claro, vêm de Moscou. Mas a expansão do bloco é inegável. Indonésia entra em 2025 e Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes já se juntaram em 2023. Washington, porém, não brinca em serviço. Quem desafiar o dólar, pagará caro. Muito caro. Na Ucrânia, a guerra assume contornos grotescos. O exército russo, humilhado no passado por tratores que arrastavam seus tanques destruídos, agora declara guerra às máquinas agrícolas. Não é piada, é tragédia. Um drone russo lançou explosivos sobre um trator em Pereyaslav, matando o operador. Mais uma crime de guerra, mais uma vida ceifada por uma estratégia que beira o absurdo. Mas a crueldade não para por aí. Só em junho, a região de Kherson foi alvo de mais de 7,3 mil projéteis. O saldo: 29 mortos, incluindo uma criança, e 255 feridos. Em 1º de junho, um hospital foi bombardeado, deixando 8 pessoas feridas. A barbárie se tornou rotina. As eleições que se aproximam prometem ser as mais sujas da história. Vão tentar nos eliminar, mas para cada 5 planos deles, temos 125 estratégias, avisa um oligarca foragido. Em Moscou, lideranças do Bloco Vitória, um projeto político do magnata Ilan Shor, acusado de financiamento ilegal, se reúnem para traçar o futuro da Moldávia. À frente da lista está Evgenia Gutsu, figura controversa ligada a Shor, que promete derrubar o regime fascista e convocar eleições antecipadas em 6 meses. Democracia é a palavra de ordem, mas os métodos levantam suspeitas. Enquanto isso, dentro da Moldávia, articula-se uma mega-aliança pró-Kremlin, unindo forças de esquerda e aliados de Shor. Igor Dodon, líder dos socialistas e ex-presidente, admite negociações. O discurso de Shor em Moscou, no entanto, revela o jogo: quando a extrema-direita abandona o radicalismo, o que resta? Lealdade a Moscou? Dinheiro russo? Ou apenas uma fachada para conquistar o poder? Na Alemanha, o Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, tenta se reinventar. Após escândalos, acusações de extremismo e a classificação oficial como ameaça à democracia pelo serviço secreto local, o partido agora adota um código de conduta. Os deputados deverão seguir um discurso moderado e alinhado, evitando declarações polêmicas. A nova cartilha, elaborada por Stefan Brandner, líder parlamentares do AfD, busca limpar a imagem manchada do grupo. Proíbe conflitos de interesse, subornos e qualquer comportamento que possa alimentar a narrativa de que são extremistas. O objetivo? Manter os 21% de apoio nas pesquisas e, quem sabe, seduzir a União Democrata Cristã, CDU, para futuras alianças. Mas, na Alemanha, há quem exija algo mais drástico: o banimento total do partido. Afinal, o Escritório Federal de Proteção à Constituição já os classificou como uma organização de extrema-direita comprovada. A pergunta que fica é: será que um partido nascido do ódio pode se tornar respeitável apenas mudando o tom de voz? Ou isso é apenas mais uma manobra para ganhar tempo e poder? A classificação como organização extremista foi suspensa, por enquanto, graças a manobras jurídicas que adiaram o inevitável. Mas as eleições de 2029 se aproximam, e a extrema-direita não quer chegar com a mesma cara suja de sempre. Agora, eles se vestem com ternos impecáveis, gravatas de seda e discursos polidos, como se o ódio pudesse ser disfarçado por um dress code. Não gritam mais a mentiroso, dos palanques, preferem sorrir para as câmeras enquanto tecem suas redes no escuro. E a pergunta persiste: se a influência russa está lá, será que ela simplesmente evaporou? Ou só aprendeu a se esconder melhor? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. Afinal, quem diz que não há oposição na Rússia está redondamente enganado. A oposição existe e faz barulho onde dói.
Tomem o Partido Comunista Russo, oficialmente, eles são tratados como um erro histórico, uma relíquia inconveniente. Mas lembre-se do relatório de Khrushchev em 1956, aquele que expôs a devassidão do culto a Stalin e deu início à desestalização. Os comunistas não engoliram calados, acusaram Khrushchev de falsificar fatos, de distorcer a verdade sobre o grande líder. Seu relatório é uma difamação das atividades partidárias e governamentais de Stalin, vociferaram. E não pararam por aí. Hoje, eles exigem que Volgogrado volte a se chamar Stalingrado, que a região recupere seu nome de guerra, Stalingradskaya Oblast. Pequenos detalhes? Não. São símbolos de uma batalha maior, a luta pela memória, pelo controle do passado. E enquanto o Ocidente anglo-saxão e os membros da OTAN declararam uma guerra sem quartel contra o mundo russo, enquanto o caos global se aprofunda e as crises se acumulam, surge a necessidade urgente de um programa de vitória. Até o cinema virou campo de batalha. A Canal Spa foi acusada de ser agente estrangeira por causa do filme A Múmia, que ousa retratar o mausoléu de Lenin. Gennady Andreevich fez a pergunta que não quer calar: de onde veio o dinheiro para produzir essa obra? Sua proposta é clara: que o Comitê Central investigue. Se comprovado o financiamento externo, que a Canal seja oficialmente declarada inimiga da pátria. Afinal, em tempos de guerra cultural, até um filme pode ser uma arma. Enquanto isso, a natureza mostra sua fúria sem piedade. Na Itália, um raio da tragédia, uma tempestade repentina arrancou uma árvore do chão como se fosse palito, esmagando uma mulher até a morte perto de Milão. Ela voltava de um passeio com 2 amigos, ambos sobreviveram por milagre, mas foram parar no hospital. A Lombardia virou um campo de guerra, dezenas de árvores caídas, porões alagados, placas de propaganda arrancadas pelo vento. Mais de 80 incidentes registrados, e isso é só o começo. No leste, na região de Vêneto, as chuvas torrenciais afogam as cercanias de Belluno e Vicenza. Na Toscana, o cenário se repete, árvores tombando, estradas bloqueadas, destruição em série. E enquanto o norte da Europa se afoga, o sul queima. Em Roma, os termômetros marcam 30 graus Celsius, como se a tempestade nem existisse. 2 extremos em um só continente, inundações devastadoras aqui, calor asfixiante ali. As autoridades já confirmam pelo menos 8 mortes por causa das altas temperaturas. A Europa vive uma esquizofrenia climática e ninguém parece saber como escapar dela. Agradecemos por acompanharem até aqui. Sua confiança é o que nos move. Deixem seus comentários, curtidas e compartilhamentos, sua voz faz a diferença. Há muito mais por vir, e queremos que vocês façam parte dessa conversa. Por enquanto, é tudo. Até a próxima e que as notícias sejam melhores do que a realidade nos permite esperar.